A treta entre Monark e Igor ganhou um novo capítulo agora, a gente vai ver o que aconteceu, eu vou colocar aqui na velocidade 1.10, pelo menos, 1.15, vai, e vambora. Entender melhor o que tá acontecendo, Vamos tá lá. envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós, e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow, ele não me escolheu pra fazer o Flow, ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão, e em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem uns caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época. Isso o Monark soube guardar, pelo menos, né? Ele soube guardar esse dinheiro muito bem, mano. O bagulho é de 2013, tá ligado? E ele tava numa pira meio esquisita, porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, de que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que... Por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? A única coisa, de verdade, a única coisa que eu sei do Monark era dos bagulhos de Minecraft, mano. Depois disso, mano, honestamente, não tinha mais nada sobre o Monark, velho, tá ligado? E foi no começo, assim, do YouTube, em 2013, né? Começo do YouTube ainda, não tava tão grande ainda, tão relevante, tá ligado? O negócio. Então, cara, honestamente, velho, o Monark não tinha uma grande relevância, velho. Ele voltou a ter com o Flow. Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Suns Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele, também é uma distorção da realidade. É assim, sei lá, né? Porque o Igor, pelo que eu entendi, o Igor tava ganhando dinheiro nessa época, live do Facebook, eu lembro nessa época, velho. Nossa, o negócio era louco, eu via a galera tava ganhando muita grana com o Facebook. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. Exatamente. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho.
né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também... Porra, aí é foda. Mas, mano, não tem como fazer sozinho, velho. Honestamente, quando o Flow começou, velho, tipo assim, o negócio sempre foi legal de assistir o Flow por conta dessa dinâmica do Igor e do Monark, velho. O Monark, ele vinha com aquele negócio meio de perguntar, de ser disruptivo, sabe? De perguntar mesmo, de fazer as coisas, de, sabe? Ser meio foda-se pro convidado no sentido de não vou ficar... me polindo pra fazer as perguntas. E o Igor era um pouquinho mais ponderado, né? Ele ponderava. Então, essa dinâmica era legal, tá ligado? Tanto que, velho, se fosse só pelo Monark, ele ia sair do Flow, ia fazer o podcast dele, que nem ele fez, e, mano, a galera, sei lá, ia simplesmente parar de ver o Flow e ia começar mais a acompanhar o Monark ali no podcast que ele fizesse. E que acompanharam, muita gente acompanhou, mas... Tá ligado? Não é assim, não é tipo, não, beleza, a ideia deve ter sido dele, de fazer o podcast. O Igor até assumiu, mas falar que a relevância toda era dele, porra, isso aí é no mínimo filha da putice, né, velho? A narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou, né, lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara. Vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, mano, ele o Monark falava merda desde sempre, né, velho? E ele insiste nas merdas que ele fala, mano. Só fica quieto, tá ligado? Tipo, uns negócios que não tem sentido ele falar, mano. Ele não tá lutando, não é como se ele estivesse lutando por uma causa super, porra, um bagulho, sei lá, o direito dos animais, tá ligado? Um negócio, nossa, mano, o direito dos cachorrinhos, dos gatinhos, tá ligado? Não, ele não tá, ele só quer falar merda, entendeu? Ele quer falar merda e quer poder falar merda sem ter consequência nenhuma, tá ligado? É um negócio ridículo, mano. Tô aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou, essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma... Porque assim, mano, ele criou a empresa, ele e o Monark criaram a empresa. Eles contrataram, tinha uma galera já trabalhando, que nem ele falou. E, mano, essa galera tá trabalhando. Quem trabalha tem que receber, né? Tipo assim, mano, não é porque sua empresa, o cara falou uma merda gigantesca ali e deu, uma merda, um repertório nacional, ferrou toda a empresa, que as pessoas vão deixar de receber, tá ligado? Alguém vai precisar pagar os caras, tá ligado? E aí o Monark vai assumir essa bronca também? Porra, aí é foda, né? Empresa saudável. Eu não comprei uma empresa multimilionária. Eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Sim. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Sim, mano. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo. É um negócio muito fora da curva, porque do dia pra noite ele simplesmente, pau, não tem mais receita. Tipo assim, é um negócio que, cara, é muito difícil de alguém realmente passar dessa maneira, tá ligado? O negócio geralmente vai decaindo, assim. Não existiu essa escadinha, assim, que vai descendo, velho. Foi um negócio assim, você pulou de bungee jump, tá ligado? Só caiu, mano.
E a corda, sei lá, a corda tava meio falhando ainda. Então o negócio só desceu, os caras simplesmente não tinham mais renda e alguém tem que assumir essa bronca, mano. Alguém vai ter que pagar os negócios, tá ligado? Porque fazer tudo isso aí custa. E aí, Monark, o que ele fez nessa época? Tá ligado? Fica falando, ai não, a ideia do podcast foi minha e não sei o que. Vá tomar no cu, mano. Vê se cresce um pouco, porra. Ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, Ele não tá mais lá. porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? Foi mal ficar pausando, mas, cara, eu lembro que ele assumiu uma bronca mesmo, porque ficou um tempo esses canais todos desmonetizados, tá ligado? Não é que ele só não tinha patrocínio, é que ele fazia vídeo no YouTube e, mano, não tinha nem a porcaria da AdSense, que já não... Assim, tudo bem que ele tendo bastante visualização, você consegue receber uma quantia boa do AdSense. Mas, assim, nem isso ele tinha, mano, de nenhum canal. Tipo assim, você tá trabalhando de graça praticamente, mano, pra reconstruir a empresa. Porra, isso é foda, mano. As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, Você a gente vira era xingado tóxico ainda. ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, mano. porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar. É que ninguém viu as contas, né, que ele tava pagando. Tipo assim, ele não mostrava os boletos, tá ligado? Você só vê, beleza, campanha monetiza o Flow. Monetiza o Flow, vamos monetizar. Só que, mano, as contas continuam chegando, velho. Tem que pagar essa porra, velho. Lembrar que lá, no dia 8 de não. fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, o que que... Calma aí, deixa eu só voltar aqui que eu não peguei essa definir o valor que ia colocar no contrato? Um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar. Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali e ele... Mano, o Monark, ele, velho, assim, é uns bagulho absurdo, mano. É assim, ele se afunda e aí ele fala assim, cara, eu acho que dá pra ir mais fundo, mano. Eu acho que dá pra ir mais fundo. Aí ele vai mais fundo. Aí ele, mano, eu acho que não é o fundo do poço ainda. O fundo do poço ainda não chegou. Ainda não cheguei no fundo do poço. Aí ele vai lá e cava um pouco mais. Aí ele vai cavando, mano. Ele vai cavando. Aí nesse meio tempo aí, né, enquanto ele tá cavando, ele não quer ficar sozinho nessa cova, não, velho. Ele vai querendo trazer, vai puxando uma galera ali, vai tentando. Segura aí, mano. Me ajuda, me ajuda. Aí vai trazendo, tá ligado? Ele não quer segurar no cara pra tentar subir. Ele quer segurar no cara pra ver se puxa junto com ele, assim, tá ligado? Numa que ele fez nos Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. $5 mil, mano. $5 mil. Assim, o dólar já tá 5 conto faz um tempo. Então, no mínimo, do mínimo aí, ele tava recebendo R$25 mil por mês. Tá ligado?
Seja vivendo aqui, daria 25 mil reais, né? Vivendo aqui no Brasil. Ou se ele for nos Estados Unidos, beleza, ele vai estar recebendo 5 mil dólares, mano. Pode parecer, tipo assim, pra quem vive nos Estados Unidos, mano, o salário... Não sei qual é o salário mínimo nos Estados Unidos, mas se eu não me engano, eu vou até ver aqui, vamos ver, o salário mínimo nos Estados Unidos aí. Aqui, ó, o salário mínimo nos Estados Unidos é de 7,25 a hora. Aí a gente vai botar aqui, deve dar uns 2.720 mensal, ou seja, o dobro. São 2 salários mínimos aí, mais ou menos, um pouquinho menos, né, mas praticamente 2 salários mínimos que ele recebe. Velho, o dólar, assim, você não é igual ao Brasil, mano. Com 5 mil dólares aí, você tem uma vida tranquila. Tipo assim, você vai ter carro, você vai ter uma casa pra morar, você vai conseguir comprar coisa boa pra comer. Você vai ver uma vida tranquila com 5 mil... Eu já morei nos Estados Unidos, tá? Então, você vive uma vida tranquila. Tranquila, não é igual ao Brasil. Com 5 mil reais você não faz porra nenhuma. Com 5 mil dólares dá pra viver tranquilo, velho. Tranquilo, tá ligado? E aí, nesse meio tempo que ele tem 5 mil dólares garantido todo mês, ele pode criar outras coisas, ele pode trabalhar, ele pode... Óbvio, ele não vai ficar dependendo desses 5 mil, tá ligado? Mas não quer, né? Pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade. Pô, assim, honestamente, quem criou todo esse BO, velho? Não tem discussão, mano. Pra mim foi o Monark. Acabou, velho. Acabou. Ninguém chegou, botou uma arma na cabeça dele, falou pra ele. Mano, ninguém falou pra ele fazer nada daquilo. Inclusive, ninguém queria que ele fizesse aquilo. Só que ele insistiu nessa porcaria, mano. Cara, é E querer... tá ligado? E a bronca, mano. E a bronca não ficou nem pra ele. Tipo assim, ele se ferrou pra cacete. É inegável. Ele falou uma besteira ali, beleza. Só que ninguém quis passar pano, ele virou tóxico. Realmente, mano, bagulho foda, difícil. Só que assim, os negócios da empresa que ele criou realmente. Ele não ficou pra ter que resolver aquilo. Quem ficou foi o Igor, tá ligado? Ter que resolver essa bronca toda, tá ligado? Porra. Então, assim. Que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo... Mas acabou, tem contrato, velho. Tipo assim... Vocês firmaram um contrato? Tá cumprindo o contrato? Acabou. Eu ter que. Eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca. Como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. É que, velho, assim, eu entendo uma parte que pô, beleza, o Monark ele criou, foi a ideia dele. E realmente, mano, foi ideia dele. Até o Igor falou aí, foi ideia dele. Só que, velho, depois o negócio já fez, já aconteceu, já cumpriu. Pô, aí o negócio não é mais só seu. Só se você colocou você sozinho. Mas quando você tem um sócio, mano, é de vocês dois, entendeu? Pô, e aí você sai, ele assume a bronca, paga as contas e tal. E aí, pô, beleza, ele começa a ter um sucesso, voltar a ter sucesso com o negócio. Aí fica puto, porque, não, a ideia foi minha. Pelo amor de Deus, né, mano? Cria outra coisa aí, então, pô. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem de tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas 2 mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian,
ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet. Pô, assim, é foda, porque o Serjão é um cara muito gente boa, né? Eu gosto do Sérgio, gosto demais. Quero conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber. Mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um contrato de exclusividade 3 vezes por semana. Beleza. Salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro, ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou de marcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não... Pô, assim, velho, você firmou um contrato de 3 vezes por semana, velho. Ah, não dá, mas... Porra, sei lá, velho. Não era ocupado, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que criou uma relação muito... Por jogar isso pra internet é sacanagem, tá ligado? O cara fica botando essas tretinhas assim, mano, é sacanagem você falar sobre isso. Resolve vocês, tá ligado? Acho que o Júnior lá, o Júnior Shed, não é? Do Redcast, ele também... ficou falando, acho que o Sacani falou pra ele, aí ele falou também, colocou pra todo mundo ver. Por quê? Porque ele quer treta gera isso, ó. A gente tá vendo o vídeo aqui, reagindo, maneira lá em aí também vê outra pessoa reage, aí dá maior visualização, é isso, mano. Né? Felizmente. Né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E, inclusive, o cara não ia trabalhar, mano. Aí é foda, mano. Não tem o que fazer. Outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando... E, mano, isso aí por que eu acho que isso aqui que o Igor tá falando é verdade? Porque o Junior Shed lá do Redcast, ele mesmo fala que o Sacani não pode cumprir, tipo, realmente os horários e tal, que a agenda dele é cheia e tal. Ele mesmo fala, então eu imagino que isso seja verdade, que ele não ia algumas vezes. E foda, você tem um contrato, mano, ainda tinha contrato de exclusividade. E, mano, eu imagino o Igor, tá ligado? Aí ele via o Serjão indo no Redcast, fazer programa lá no Redcast e não cumprindo, tipo, as 3 vezes por semana que ele tinha acordado pra fazer o Flow. Porra, aí é no mínimo sacanagem, né, velho? Você acordou comigo fazer 3 vezes por semana aqui, você não vem e ainda tá indo no outro, né, no Redcast, porra, aí é foda, mano. E eu gosto pra cacete do Serjão, mano. Isso me entristece também saber disso. Nunca conheça seus ídolos, velho, porque... no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente tava fazendo, o que ele tava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar
acabar porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto, e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é isso ética. aí. É isso aí. Quem que você acha que tá certo nessa treta toda, comenta aí. Eu vou fazer um vídeo também reagindo sobre as supostas mentiras que o Serejão dos Foguetes conta. Então já se inscreve aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.